Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de mais vídeo, tá bom? Nós temos ensinado aqui e temos gasto um bom tempo trabalhando com vocês, tá? A carta de Paulo aos Romanos. A gente vem ensinando, queridos, essa carta, trabalhando ela de maneira até minuciosa, porque pelo menos eu entendo que em termos de salvação, de pregação do evangelho, da mensagem propriamente dita a respeito de salvação, não há mensagem tão poderosa, né? Não há mensagem que seja tão impactante e, ao mesmo tempo, que seja tão direcionada a essa questão como é a carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho consciência de que os primeiros capítulos, né, 1, 2, 3, não são capítulos fáceis de serem estudados. Eu tenho consciência de que há uma certa resistência ao lermos esses capítulos, ao estudarmos esses capítulos, por causa do conteúdo dele, né? A intenção de Paulo, nesses 3 primeiros capítulos, é provar que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Então, não é um assunto muito agradável de se ouvir, não é um assunto que nos encha de motivação e a gente diga assim, ó, vou estudar Romanos, eu quero aprender a respeito da ira de Deus, eu quero conhecer o que a Bíblia diz a respeito da ira de Deus. Eu tenho consciência disso, queridos. Na verdade, tenho consciência também de que muitos, até mesmo pregadores, eles se esquivam de ensinar esses capítulos com medo do tipo de aceitação que esses capítulos terão na vida das pessoas, né? Algumas pessoas muito preocupadas com popularidade, muito preocupadas com essa questão de encher a igreja ou de atrair público para si, redes sociais, preocupado com essa questão de seguidores, eles evitam esses capítulos porque são capítulos difíceis de serem ministrados, de serem ensinados, são difíceis de serem aceitos, as pessoas não querem mais ouvir esse tipo de mensagem. Nós estamos vivendo a profecia lá de, se não me falha a memória, é 2 Timóteo 3, né? De que haveria um tempo em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos e elas estariam atrás de pregadores que dissessem a elas aquilo que elas querem ouvir. Nós estamos vivendo essa época, eu tenho consciência plena disso, de que nós estamos vivendo essa época primeiro por uma questão da grande quantidade de pregadores que nós temos hoje, né? Você abre as redes sociais, você abre o YouTube da vida, só o que você tem lá é pregação para todos os tipos, para todos os gostos, tá lá, entende? Se você não quer ouvir uma mensagem que talvez até fale ao teu coração, talvez até Deus te fale contigo através dela, mostrando o erro, mostrando o teu pecado, te dizendo o que fazer para corrigir. Talvez você até ouça isso, se ouviu uma palavra desagradável, né? Mas o fato é que nós não queremos isso, nós queremos aquelas palavras que venham para inflar o nosso ego, sabe? Aquelas palavras que vêm para amaciar o ego humano, aí nós gostamos de ouvir. Sabe, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Olha, Deus está te dizendo que você vai se dar bem na vida, que você vai crescer, que você vai prosperar. Olha, o Senhor está me mandando dizer que tudo vai dar certo, que o teu casamento vai ser consertado. Olha o Senhor. E aí nós gostamos desse tipo de mensagem, não é verdade, queridos? A gente gosta disso. É da natureza humana. Mas olha, eu tenho algo a dizer a vocês. Estudar Romanos, por mais difícil que seja, e não é só os primeiros capítulos, quando você chega no capítulo 6, no capítulo 7 de Romanos, é muito difícil. Deus literalmente põe o dedo na nossa ferida, aponta os nossos erros e nos faz, muitas vezes, querido, nos sentir mal mesmo. Agora, sabe uma coisa interessante em relação a tudo isso? Eu fico pensando numa analogia, né? Quando você vai ao médico, ou talvez não queira ir ao médico com medo do que o médico vai te dizer, com medo que o médico te diga a verdade a respeito do teu estado de saúde. E há pessoas que agem dessa forma, né? Elas não querem saber o estado de saúde delas, elas preferem ficar na ignorância a conhecer o que realmente tem. Há pessoas assim, e eu faço essa analogia, né? Nós lidamos com algo aqui muito mais importante em termos de conhecimento, porque o conhecimento da palavra de Deus pode nos dar uma eternidade
ao lado de Deus, pode nos dar uma eternidade na presença do Senhor. E a ignorância a respeito desse conhecimento, ou até mesmo a falta de vontade em não conhecer, em não saber, porque para mim a Romanos é o remédio para nossa alma, sabe? O ser humano, ele é um ser imortal, ele não morre, o ser humano vai viver para sempre. A questão toda em relação ao ser humano é a seguinte: quando ele partir desse mundo, ele partirá para algum lugar, ou ele partirá para a eternidade com Deus, ou ele partirá para uma eternidade debaixo de um juízo de Deus, debaixo de condenação. Essa é a questão toda. Toda a palavra, todo o ensino bíblico, toda a mensagem do Evangelho tem exatamente essa função de colocar diante de nós céu e inferno. Está aqui. O caminho para o céu é esse. Se você trilhar esse caminho, você vai para o céu. O caminho do inferno é esse aqui. Você não precisa fazer muita coisa, tá bom? Aqui, Jesus Cristo chama isso de uma porta larga, de um caminho largo, entende? E o caminho do céu é uma porta estreita, é um caminho estreito. Então, é fácil você, na verdade, olhar e aqui nós temos uma facilidade enorme. Aqui você faz o que você quer, você vive do jeito que quer, você escolhe o que quer ouvir, você rejeita as partes mais difíceis da Bíblia, você se esquiva dela e vai atrás daquela mensagem agradável, daquela mensagem que faz bem para a tua alma, entende? E aqui não, aqui nós temos um caminho estreito, um caminho de tribulação, um caminho de santidade, um caminho onde nós precisamos ouvir de Deus o real estado do nosso coração, se nós quisermos realmente mudar. Esse caminho pode até ser um caminho estreito, mas é um caminho de vida eterna. É um caminho de uma eternidade ao lado de Deus, enquanto que o outro, o caminho largo, é um caminho de morte, é um caminho de destruição, é um caminho de juízo. Então, tudo que nós temos estudado aqui, queridos, tudo que nós temos visto aqui em Romanos aponta para essa realidade. O que Romanos faz? Romanos 1, 2 e 3 faz? Ele te mostra que você não tem saída. Ele te mostra que você não é quem pensa que é. Que você não é essa pessoa boa que você acha que é. Que você não vai para o céu fazendo as coisas que você faz. Ele mostra que você está debaixo de Deus. Que você está trilhando o caminho largo. Que a tua vida toda, tudo que você está fazendo, cada passo que você dá, você se aproxima mais desse caminho de destruição e não o caminho de Deus. E é por isso que as pessoas não querem ouvir. Elas não querem que Deus aponte o pecado. Elas querem que Deus fale coisas agradáveis. E aí nós saímos escolhendo aqueles pregadores que evitam esses textos difíceis. O homem está debaixo da ira de Deus. Toda a humanidade, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a humanidade. Ninguém quer ouvir isso, queridos. As pessoas querem uma mensagem que lhe agrade, uma mensagem que faça você se sentir bem, ainda que essa mensagem seja enganosa, ainda que essa mensagem não seja uma mensagem verdadeira. Voltando aqui para o Velho Testamento, né, para os livros dos profetas, você prefere aquele profeta que está dizendo paz, 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 mesmo que não haja paz. É o profeta que está gritando paz dentro dos muros de Jerusalém e a cidade está cercada pelo inimigo. O inimigo vai entrar e vai destruir todo mundo. E tem lá um profeta que está dizendo: se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, peça perdão, conserte a sua vida e Deus não vai permitir que o inimigo entre na cidade. Aí tem um profeta que está lá dizendo: paz, paz, está tudo bem, nós temos o templo, Deus está conosco, Deus não vai permitir, você não precisa mudar de vida exatamente, você pode continuar como está, Deus vai nos defender, Deus vai nos abençoar, Deus vai expulsar os inimigos. E aí nós gostamos dessa mensagem e rejeitamos o profeta verdadeiro. Queridos, se você ler Isaías, Jeremias, Ezequiel e os pequenos profetas também, você vai vendo essa mensagem sendo repetida continuamente. O que nós vivemos hoje já foi vivido no passado pelo povo de Deus, é vivido na história da igreja. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, elas preferem a mentira. É verdade. Há uma preferência pela mentira, porque a mentira é agradável de ser ouvida. Muitas vezes a verdade dói.
Mesmo que você fale com jeito, a verdade dói. Muitas vezes descobrir o estado do seu coração machuca, porque a gente se desilude conosco mesmo. Nós vivíamos iludidos, achando que era uma coisa e vamos para a palavra e a palavra diz, não, você não é esse que eu estou pensando que é. E aí nós não queremos saber, queridos. Meu desafio a você é que você se submeta ao ensino da palavra. Gostando ou não gostando, submeta-se ao ensino da palavra. Permita que Deus fale contigo, porque a palavra de Deus tem a intenção de nos abençoar, de nos livrar do inferno, desse caminho de perdição e de nos conduzir ao céu e a uma eternidade na presença de Deus.